Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, e vamos falar de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, que é a parte 1, né? Como é um artigo grande, é um artigo importantíssimo, que cai muito em concurso, a gente dividiu em duas aulas aqui, tá? Então vamos lá, começando aqui o artigo 10. Ele ia falar, então, desses atos em que o dinheiro vai embora. Dinheiro do quê? Da administração pública, né? Causa prejuízo ao erário, né? Então, o que acontece? A administração pública está perdendo dinheiro, né? Ela perde. Por que que ela perde? Devido a uma ação ou omissão. Devido a uma ação ou omissão de quem? De quem deveria cuidar da coisa pública, né? Do agente público. Então, o agente público praticou uma ação ou omissão e a administração, com isso, tem o maior prejuízo, né? Prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos, tá? Muito bem. E aí, nós temos aqui o artigo 10, né? Que é um artigo importante, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa. Lembra? Tem que haver o dolo, né? Quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento. O que é malbaratamento? É um negócio que não foi tão barato assim. Malbaratamento é vender algo por um preço muito baixo, então causa prejuízo ao erário. Se vender um imóvel do erário, por exemplo, né? Um imóvel foi vendido a preço muito baixo. Dilapidação dos bens, né? Os bens viraram pós. Ou haveres, bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º, que é a administração pública em geral, né? E, notadamente, lembra que eu falei no artigo 9, que tem essa palavra e notadamente? Ele quer dizer o quê? Que esse rol ele é exemplificativo, né? Nós temos aqui apenas exemplos nesses incisos. Pode acontecer uma coisa fora do que está nos incisos, mas que causou prejuízo ao erário, então a pessoa vai responder, né, conforme a lei de improbidade administrativa, tá? Então, é um rol exemplificativo. Artigo 9º, artigo 10. O 11 a gente vai ver ainda mais para frente. Mas vamos lá ver quais são os exemplos que a legislação nos traz. Vamos ver os incisos aqui. Tá lá, facilitar ou concorrer de qualquer forma. Olha, ele facilita o concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes no do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, né? Lembrando que está no artigo 1º, está lá no parágrafo 5º a 7º, são as pessoas, a administração pública, dos estados, dos municípios, da União, né? As autarquias, a administração direta e indireta. Bom, ou seja, em resumo, são os órgãos públicos, né? Administração pública. O que acontece? Tanaka, isso aqui não tinha um parecido com isso no último artigo 9º, né? Que até você falou, a pessoa foi lá, pegou a impressora, sim. Aquele caso do artigo 9º foi um agente público que pegou a impressora. Lembra do... Se você não lembra, assiste de novo ali. Que pegou a impressora que estava lá na repartição pública. Agora não. Nesse caso, o agente público, ele facilitou, deixou que alguém levasse a impressora. Não foi ele que levou a impressora para a casa dele. É alguém, um amigo, sei lá, ele facilitou, deixou a porta aberta, vai lá pegar a impressora, não tem problema não, ninguém vai ver mesmo, né? E aí a administração teve prejuízo com isso aí, né? Então ele facilitou, tá? Então cuidado que vocês vão ter situações parecidas, quase com a mesma história, só que quando o agente público que adquire aquilo, que ganha vantagens, nesse caso,
é enriquecimento ilícito. Mas quando o agente público ele abriu a porteira apenas e não ganhou vantagens em regra, né? O que acontece? A administração pública perdeu, vai ser o quê? Prejuízo ao erário. Tá? Fica bem claro isso. Né? Porque não adianta você ficar decorando. São tantos incisos para você decorar, na verdade. Na hora da prova você vai ter que ter muito bom senso. É lógico, se você decorar, melhor ainda. Né? Ideal que você tenha tudo gravado. Mas a gente sabe que o volume é tão grande, né? Tão grande, que importante é você entender. Né? Olha, ele facilitou, não recebeu, não levou aquela impressora para casa. Opa, se ele facilitou, concorreu, né? O que acontece? Prejuízo ao erário. Simples assim, beleza? Tá lá. 2, permitiu concorrer, aqui ó, tá de novo aqui ó, tá vendo? Ele vai usar bastante esse verbo aqui ó, facilitar, permitir, concorrer, né? Abriu a porteira para que pessoa física ou jurídica privada, então para que outras pessoas, né? Ou empresa também, utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Né? E deixou lá que alguém usasse a viatura, um particular usasse a viatura ali. Né? Vai lá, pode pegar a viatura, pode ir lá fazer o que você precisa fazer, eu te empresto, sou um cara legal, né? Então, causou prejuízo ao erário, ele não se aproveitou, mas alguém, um terceiro, um particular, uma outra pessoa se aproveitou daquilo. Né? Que não ele. Se fosse ele, seria enriquecimento ilícito. Como não foi ele, foi um terceiro, é o quê? Prejuízo ao erário. Então você vê, as histórias são parecidas, mas quem está se beneficiando é a outra pessoa. Então, em regra aí, nessas nossas histórias, quem está se beneficiando é o terceiro. Então não há que se falar em enriquecimento dele, agente público. Ele apenas deixou a porteira aberta. Tá lá. Inciso 3, doar a pessoa física ou jurídica, então ele doou para alguma outra pessoa, né? Bem como ao ente despersonalizado, ainda que para fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Então, o poder público ele faz doação, por exemplo, a Receita faz doações, por exemplo, de notebooks apreendidos, né, de computadores, de instrumentos, né, de trabalho e demais coisas que são importantes, né, muitas vezes para outras entidades, para ONGs, por exemplo. Então, a Receita apreendeu um notebook que, de repente, é importante para uma determinada associação, para uma determinada escola, e a Receita pode fazer, de repente, essa doação. Mas ela tem que seguir o quê? O que está no regulamento, né? As formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Né? Então, imagina agora que um agente público foi lá e doou, né? Doei para aquela escola que os caras são gente boa, né? Fins educacional, não tem problema, né? Tem sim, tem que seguir o quê? O que está na lei, o que está nos regulamentos, beleza? Que mais? Permitir, ó, de novo aqui, ó, livre, tá sempre abrindo a porteira. Ou facilitar alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado, né? Então, aquela história também, né? Imagina que essa pessoa aqui, ela permitiu, não ganhou propina, mas permitiu que fosse vendido um imóvel a preço inferior ao mercado, prejuízo ao erário, né? Que mais? 5. Permitiu facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Então, ele não ganhou nenhuma vantagem, mas ele permitiu ou facilitou que comprasse, por exemplo, um imóvel com preço superior ao mercado, né? Que a administração comprasse esse imóvel com preço superior ao mercado. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, também o erário vai ter prejuízo. Conceder benefícios administrativo ou fiscal, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, né? Ele deu um benefício, olha, benefício fiscal, você pode, né, não pagar esse imposto, eu deixo você passar aqui, né, sem pagar esse tributo, esse imposto, não tem problema nenhum, eu não vou ganhar nada, mas se eu tenho dó de você, ou você é um cara legal, eu deixo você passar sem pagar tributo nenhum, imposto nenhum, né? Aí o que é? A administração está perdendo dinheiro, prejuízo ao erário. Frustrar a licitude do processo licitatório. A gente sabe da importância de uma licitação, né? Para que a administração tenha o melhor preço, consiga o melhor preço, né? Ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, parceria público-privada, né? Ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, também é prejuízo. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, né? Imagina que o chefe da repartição queira fazer uma festa ali, comprou aqueles uísques caríssimos, 30 anos, né, de envelhecimento em barril de carvalho, né, caríssimos, mas não estava previsto. Vem cá, como que você faz essa despesa? Não estava previsto em lei, regulamento, você comprar uísque aí para a festa aí dos funcionários, dos servidores, né? Então também causou prejuízo ao erário, vai responder, né? Vai responder. Que mais? Agir ilicitamente na arrecadação de tributos, ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Então imagina que um fiscal, ele é aquela história que eu acabei de contar, né? Ele deixa, não, eu deixo você passar sem pagar tributo, né? Ele está agindo ilicitamente. Se a pessoa tem que passar ali com uma mercadoria e pagar tributo pelaquela mercadoria, né? Imagina que está passando numa aduana com a mercadoria, tem que pagar tributo. O fiscal, não precisa, pode ir embora, que você é um cara bacana. Fui com a sua cara, né? Não pode, porque ele vai estar causando prejuízo ao erário, certo? Muito bem. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Então, dinheiro público que foi liberado, que foi perdido, né? E aí, sem observância do que diz as normas, as leis, as regras, né? Ou ele influenciou para aplicação irregular de verbas públicas também, né? O erário tem prejuízo. 12. Permitir, facilitar, concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, né? Ele não se enriqueceu, mas ele deixou, né, permitiu que terceiros se enriquecesse ilicitamente da administração pública. Também causa prejuízo ao erário. Que mais? Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamento, material de qualquer natureza, de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Mas aí naquele caso da piscina, sim. O caso da piscina que nós vimos na aula passada, né? Na verdade, ele utilizou para si, o agente público utilizou para si os equipamentos, as pessoas, né, para instalar a piscina para ele. É enriquecimento ilícito. Nesse caso, não. Nesse caso, não foi para ele. Ele permitiu, deixou. Né, tem um vizinho dele, que é amigo dele, né, falou, precisava também instalar na piscina. Eu deixo chamar o pessoal, eu permito, né, eu sou chefe deles, eu permito que eles venham aqui na sua propriedade para instalar a sua piscina também, né? Aí ficamos com 2 piscinas, cada um com a sua, olha só coisa boa, né? Então não pode, né? Também não pode. Ele permitir isso, ele praticou uma ação que causou o quê? Praticou uma ação que causou prejuízo ao erário, né? O erário está perdendo dinheiro. Que mais? 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem
observar as formalidades previstas em lei. Então tem que observar as formalidades que estão na lei, né? Celebrar contrato de novo aqui, de rateio de consórcio público, para quem não sabe o que é consórcio público, eu tenho uma aula só sobre consórcio público, tá, pessoal? Sem suficiente prévia dotação orçamentária, sem um dinheiro ali, ou sem observar as formalidades previstas em lei, né? Então você tem aí, esses são exemplos que a legislação está nos dando, tá? Legal, nós temos mais exemplos, mas vamos fazer aqui uma questão, né? E depois a gente vai partir depois para outra aula, para a aula não ficar tão grande assim, tá? Vamos ver uma questão que caiu em concurso público, olha lá. Então, múltipla escolha, tenta fazer sozinho, né? E agora eu vou corrigir. Dá um pause aí, faz e eu corrijo. Sandro, agente público de direito, permitiu que Guilherme, olha, o Sandro permitiu, ele deixou que Guilherme utilizasse em obra particular máquina de propriedade da administração pública municipal. Bem parecido com o exemplo da piscina, né? Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.429, Sandro incorrerá em ato de improbidade administrativa. O que aconteceu então? Através de uma ação, ele permitiu que usasse a máquina da administração pública. Houve o quê? Prejuízo ao erário. E aí vamos lá, começando de trás para frente, que nem japonês. Causa o E, letra E, tá? Letra E. Causa prejuízo ao erário. Beleza. E atenta contra os princípios da administração pública se demonstrado o dolo. Olha, os princípios da administração pública estão no artigo 11, que nós vamos estudar na aula que vem, tá? Então, esse caso está tipificado em causar prejuízo ao erário. Tudo bem, é contra os princípios da administração pública, mas não está lá tipificado no artigo 11, especificamente, tá? Então, ele considerou errado aí. D. Atenta contra os princípios da administração pública se comprovado o dolo ou a culpa. Não, culpa não é, e não está no artigo 11 também, tá bom? C. E artigo 11 a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Então, fique tranquilo se você marcou a D ou a E sem querer, tá bom? Vamos ver a C. Importa enriquecimento ilícito? Não. O Sandro não se enriqueceu. Ele só causou prejuízo, né? E prejuízo horários demonstrando dolo. B. Importa enriquecimento ilícito? Também não. Se demonstrar dolo. Certo é a, né? Causa prejuízo ao erário, beleza. E tem que ter o quê? Famoso dolo. Marca aí. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Ah, de amor. Ah, de amor. Beleza, então com A de amor termina essa parte da aula, parte 1. Vamos para a parte 2, já emenda direto aí a parte 1 com a parte 2, beleza? Então, se você gostou, clica ali no botão gostei, curtir, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho. Se você puder também, siga-me lá no Instagram, @edutanaka, que eu coloco também bastante conteúdo de qualidade aí, para quando sai uma aula, quando tem algumas novidades, eu coloco lá também no Instagram, beleza? Grande abraço, bons estudos e vamos em frente sempre, até passar. Até mais, tchau, tchau.